puderem estar presentes para compensar as faltas. Se quiserem, poderão depois assistir e fazer um resumo daquilo que foi discutido e apresentar em forma de texto, tá bom? Para compensar, se quiserem, tá? Para compensar as faltas. Certo? Vamos começar então? Posso compartilhar aqui? Pode. Tá bom, vamos ver se aparece o PowerPoint. Peraí, eu acho que Ele eu... demora às vezes alguns segundos. Tá, acho que eu vou ter que compartilhar a tela inteira. Não, normalmente dá certo. Você tem o quê? O PowerPoint mesmo? Então, mas tipo, não tá aparecendo a opção que é só o PowerPoint. Estranho. Esquisito. Tipo, aparece... Ah, não, agora apareceu. Eu tive que clicar nele. Uhum. Vamos ver se deu certo. Foi. Ixi, mas tá indo só... Não, agora você tem que pôr o modo apresentação, né? assim. Isso. Uhum. Tá certinho aqui para nós. Tá, então... bom dia, eu sou o Heitor e nosso grupo vai apresentar o tema sobre a mineração de criptomoedas com as placas de vídeo. É um tema assim bem específico assim, pelo que parece mesmo, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor. O grupo sou eu, o Henrique, o Jonatas e a Scarlett. Aí acho que vai falar primeiro a Scarlett. Isso mesmo. Vocês estão me escutando? Sim. Então, uma criptomoeda é uma moeda digital virtual protegida por criptografia. Ela é descentralizada porque não existe um órgão, não existe um órgão ou governo responsável por controlar, intermediar e autorizar emissões de moedas, transferências e outras operações. Quem faz isso são os próprios usuários. As criptomoedas foram descritas pela primeira vez em 1998, que sugeriu usar a criptografia para controlar a emissão e as transações realizadas com um novo tipo de dinheiro. O Bitcoin ele se inove como uma forma de facilitar as negociações pela internet. O objetivo do Bitcoin era funcionar como uma moeda descentralizada. Assim, as transações pela internet poderiam ser mais rápidas, baratas e as moedas poderiam ser utilizadas em qualquer país, sem limites ou condições especiais. Devido à sua rápida valorização, o Bitcoin se tornou para muitos a oportunidade de um investimento com alto potencial de retorno. Milhares de pessoas multiplicaram seu dinheiro com a compra de Bitcoins. É isso. Agora eu vou passar aqui, né, o que seria a mineração em si das criptomoedas. A gente pode classificar a mineração como um processo em que as transações entre usuários são verificadas e registradas no blockchain. Vocês vão ouvir muito esse termo dentro da parte do tema de mineração, que é o blockchain, que é basicamente, a gente pode falar como um banco de registro de transações, como se ele literalmente guardasse tudo que foi passado de um local para o outro de armazenamento, como são literalmente blocos, correntes de bloco, que seria a tradução do nome dele. Depois o Henrique vai falar melhor como funciona a mineração, né? E existem muitas empresas que são dedicadas exclusivamente para fornecer os equipamentos e fazer uma mineração melhor, que são empresas que fornecem as placas de vídeo, os computadores, assim, o hardware em específico para a mineração, que geralmente elas conseguem ganhar dinheiro com isso também e fornece o que a pessoa precisa para poder minerar a criptomoeda, que não é só Bitcoin, são várias e várias. E, aliás, é através da própria mineração de criptomoeda que aparece mais criptomoeda no mercado, que é um próprio dinheiro em si, e é cada vez mais usado hoje em dia. A gente pode dizer que é o dinheiro do futuro. E para conseguir a criptomoeda, ou você vai fazer a mineração com o seu computador, com uma rede de computadores, ou você pode também, né, fazer igual a trocação de câmbio, tipo, você troca o seu dinheiro para dólar, por exemplo, você compra a criptomoeda também com dinheiro real. Que ele é literalmente dinheiro, então não tem muito assim o que diferenciar. Eu vou passar aqui pro Henrique. Alô, estão me ouvindo? Alô? Sim. Estamos sim. Ok. Uhum. Eu vou falar como funciona a mineração.
Ela basicamente utiliza o processamento do seu computador e, consequentemente, sua energia também para fazer cálculos e desenvolver a criptografia. Essas informações, elas vão ser armazenadas nesses blockchains, que, por exemplo, ele é um bloco que você e mais várias pessoas vão fornecer processamento para poder gerar uma moeda. Você vai receber uma porcentagem equivalente ao tanto de processamento que você forneceu para gerar. Então, tipo, dentre essas pessoas, forneceu 10%, você vai receber 1/10 de moeda. Por exemplo, se você estiver minerando Bitcoin, que hoje em dia vale mais ou menos uns 173 mil reais, e você forneceu 10% de processamento, você vai estar recebendo 1/10 dessa Bitcoin, que equivale a 17.300 reais. Hoje em dia tem o limite para ser atingido de 21 milhões de unidades dessa Bitcoin. E hoje em dia existem 18. Ali do lado tem esse site para quem está pensando em minerar Bitcoin, e que é a calculadora de lucros. O site é o nicehash.com. Nele você coloca o valor da energia da sua região, quanto gasta, e o dispositivo que você vai estar usando para fazer a mineração, que é sua placa de vídeo ou seu processador. Por exemplo, ali eu usei uma GTX 1050 Ti e uma unidade dela. Passa o próximo aí. Uhum. Aí ele te mostra quanto que você vai render em um dia, que ali é R$ 2,88, o custo da eletricidade, que é R$ 2,33, e o lucro que você vai ter com isso. Aí ele mostra também quantos que dá por uma semana e por um mês. Acho que agora é o Jonatas. Bom, com o alto investimento em placas gráficas de mineração, a demanda é muito maior do que a oferta do mercado, elevando o preço das placas já existentes. Uma das empresas referências nesse mercado, a NVIDIA, afirmou que acredita que se beneficiaram com 2,76 bilhões da demanda por GPUs NVIDIA para mineração, ou seja, comprado por mineradores para esse fim exclusivamente. No entanto, a vice-presidente Colette Kress da NVIDIA afirmou que a empresa não entende a extensão total desse impacto no mercado. E então, segundo as suas palavras, ela diz: a receita dos jogos aumentou 106% em relação ao ano passado, refletindo a maiores vendas de GeForce e GPUs, batendo recorde tanto pelas vendas de desktops como notebooks. Assim como nos consoles de jogos, continuamos nos beneficiando das fortes vendas do nosso GeForce RTX Série 30, com base na arquitetura da NVIDIA Ampere. Acreditamos que os jogos também se beneficiarão da demanda por mineração de criptomoedas, apesar de que é difícil determinar até que ponto isso ocorre. A demanda de GPU e o uso da criptomoeda flutuaram no passado e podem continuar a mudar rapidamente. Dessa forma, a demanda da indústria de mineração de criptomoeda pode flutuar de acordo com o estado do mercado de criptomoedas. E mudanças nas regras e procedimentos de criptomoeda, inclusive a volatilidade do mercado de criptomoedas, incluindo mudanças nos preços delas, que podem afetar a demanda por nossos produtos cotidianos e nossa capacidade de estimar, digamos assim, a demanda por produtos com essa nova regra do mercado. Com essa nova regra no mercado, para se aplicar de forma natural. Obrigado, essa foi a apresentação. Aí aqui tem a bibliografia das coisas que a gente usou. Eu só ia ressaltar mais um ponto, né? Basicamente explicar por que a gente escolheu o tema. Acho que todo mundo que pelo menos joga um pouco ou usa muito processamento gráfico de computadores e notebooks, percebeu que o preço das placas de vídeo, assim, é surreal hoje em dia, não faz sentido o preço que elas estão. Não, é tanto pela pandemia, né, que aumentou o dólar e tudo mais, mas esse fato da mineração tá interferindo demais. Uma placa de vídeo que custava
no máximo R$ 1.000, hoje já tá mais de 3.000, já, tipo, triplicou o preço. E isso é muito impactante, porque há indícios de que a próxima peça de hardware que vai fazer com isso vai ser os HDs e SSDs, que vão ser usados para mineração também. Então, né, é preocupante, porque com essa escassez e o preço tão alto, fica quase inacessível para muitas pessoas ter um computador bom e não que seja ultra caro com o preço lá em cima. Acho que é isso. Muito bem. Realmente, Heitor, os preços do hardware aumentou bastante, né? Uhum. Eu acabei comprando há um pouco tempo, eu tinha falado para vocês, tem alguns alunos aqui que também me procuraram falando sobre compra, e em outras classes também tem alunos comprando, e o pessoal fala muito dos valores, né? Que realmente aumentou demais, né? Não tem praticamente computador barato mais, né? Por mais simples que seja a configuração, o preço é bem considerável, né? Essa questão, por exemplo, da placa-mãe, que você falou que não é só por conta do preço do dólar. Você chegou a ver a questão do preço em dólar, se houve aumento? Por exemplo, custava, sei lá, $700 e agora aumentou isso em dólares? Você chegou a confirmar? Infelizmente eu acabei não procurando o preço internacionalmente, só aqui mesmo no Brasil, mas eu imagino que tenha subido sim, porque o aumento do dólar, comparação assim, tipo, se você fazer uma regrinha de 3, por exemplo, não bate os valores mesmo com imposto. Ainda tem, assim, tá muito exacerbado, né? Tá exagerado, assim, os valores. Tipo, eu e meus amigos lá no Discord, né, quando a gente fala, a gente tá jogando alguma coisa, aí teve uns dias que a gente parou pra ver computador, porque um amigo nosso tá sem agora, porque o dele queimou uma peça, a gente tava vendo, né, de computador, e a gente parou pra ver as placas de vídeo, e a gente meio que assustou com o preço, porque uma placa de vídeo que a gente tem ali, que pagou barato, hoje em dia subiu o preço muito, muito, muito. Aumentou então a demanda por esse. É um tema interessante, até ia falar para vocês que eu não tinha lido ainda que as placas mães eram utilizadas para esse fim. É que é a placa de vídeo, não é a Placa de placa vídeo. mãe. Desculpa, falei errado. Eu vi placa de vídeo aqui e falei placa mãe. Que as placas de vídeo eram utilizadas para esse fim. Uhum. E por que eles descobriram agora a placa de vídeo? Ó, já faz um certo tempo até, porque com o processamento gráfico, elas conseguem basicamente executar o processo da mineração mais rapidamente. Então, dessa Entendi. forma, Para eles. esse uso específico, né? Aham. E quando você fala, tipo, ali na foto atrás mesmo, você pode ver que cada ventoinha dessa, né, tipo, tem duas, né? Cada uma dessas é uma placa de vídeo. Então, basicamente, para geralmente uma mineração que é feita por pequenas empresas, no mínimo, tem muitas e muitas, muitas placas de vídeo envolvidas. Então, e não só, né? Tem mais peças, ele tem fontes e agora já tá começando a aparecer os SSDs e os HDs. É muita coisa. O Russani e o Leandro participaram ali no chat, né? Eles estão falando, isso é verdade, né? A falta de componentes, né? Problemas de chip, né? Inclusive, parece, eu li que carros da Hyundai parece que estão... A fábrica da Hyundai parou de fabricar porque como é que fala? Tá faltando chip, né? E então isso também provavelmente, então, não só isso, né? Então assim, a gente está vivendo num momento difícil, né? Então houve aumentou a demanda e diminuiu-se parece a produção, né? No Brasil a gente teve, infelizmente, acho que a gente até comentou aqui, o fechamento da fábrica a única fábrica que nós tínhamos, né? Tinha muito que, pelo que eu li, ainda tinha muito que melhorar, né? É uma fábrica mas ela tinha capacidade de fabricar alguns chips específicos. Mas enfim, quem sabe um dia volta. Agora eu tenho umas perguntas aqui para vocês.
Uhum. A apresentação ficou interessante, eu teria colocado um pouco mais de slides, vocês falaram várias coisas que não estavam nos slides. Sim, é que a gente pensou. A gente não tinha muita certeza se era para deixar a apresentação grande ou tentar resumir ao Não, máximo. mas é a questão de slides, você pode talvez aumentar e ficar, porque assim, vocês falaram independente do número de slides, entendeu? Aham, Então, para a gente que está acompanhando vocês, se aparecer alguns dados, aí você corre mais rápido os slides, entendeu? aham. É uma sugestão para vocês. Ah, tudo bem. Tá? Então, eu tenho. Se você fica colocando pouca informação, mas fala muito, então, assim, a gente que está acompanhando vocês, às vezes pode ficar perdido. Teve um momento lá no começo em que a Scarlett estava falando que eu não sabia se vocês tinham esquecido de mudar o slide, porque ela estava falando vários números que não estavam no slide. E números é sempre interessante vocês colocarem nos slides, né? Porque é difícil a gente guardar esses valores, né? E às vezes é um valor que pode te interessar. Nossa, que valor que é esse, né? Quanto que custa? É bom tal. colocar. Você ouve e não prestou muito bem atenção, mas aí você volta lá no slide e você tem Não, agora pode deixar, tá? Eu só estou falando para as próximas apresentações, esses valores, esses detalhes, né, são importantes de vocês colocarem. Não precisa colocar tudo que vocês falarem, né? Mas essas coisas mais pontuais, assim, né? Vocês falaram várias coisas interessantes. Eu participei de uma banca de doutorado faz uns 2, 3 meses, em que a tese era que o uso do blockchain para controle de arquivos, de documentos. Né? A tendência é que todas as documentações se tornem digitais. Então, como que você vai garantir a autenticidade, né? Então, uma das propostas é você usar o blockchain, né? Que tem vários usuários, isso, né? Que validam aquilo, né? Se houver a atualização, também vai passar por um critério e que vai manter a garantia. Se for excluído, também. Então, assim, tudo isso para poder garantir a LGPD, que a gente chama, né? Que é a Lei Geral de Proteção dos Dados. Né? Garantir que esses dados são realmente verdadeiros. Então, isso está extrapolando, inclusive, a questão das criptomoedas, né? Sim. Agora, uma dúvida, e serve para todos os alunos aqui. Alguém tem criptomoeda? Alguém investiu? Olha, eu posso falar rapidinho? Pode. Então, eu em si não tenho, mas tem alguns amigos, eu não lembro se o Henrique tá junto, que estavam vendo um negócio sobre a Dogecoin, que é aquela moedinha lá do cachorrinho, que inclusive o Elon Musk, ele fica meio que falando dela bastante até em tweet, e assim, ele fica, basicamente, ele investe também na Dogecoin, mas eu não sei como que estava a situação. Ah, tá. Então, assim, vocês... estou expandindo para todos os alunos que estão aqui presentes. Ninguém tem aqui agora. Eu tenho uma conta, professor. Eu tinha um saldo lá, mas não sei mais o acesso da miséria. Você não sabe, rapaz? Não, há muito tempo. Você sabe que muita gente perdeu muito dinheiro perdendo acesso da conta, né? Nossa. Sim, mas na época eu tinha pouquinho, mas tipo, eu não sei quanto estaria hoje, se estaria rendendo. Eu lembro que na época valia bem menos que agora, né? Tipo, naquela época valia, sei lá, tava 50 mil, 60. Hoje falaram aí que tá 100 e pouco. 117 mil dólares. Eu perdi a conta da carteira, né? Eu não sei mais, já era isso aí. Então, assim, teve muita gente que tinha esses valores pequenos, que na época eram pequenos, mas que hoje daria uma boa quantia. Então, tenta descobrir, Rossani. O João Pedro está falando aí que você fazia trade, o João Pedro? Você utiliza? Está sem microfone, João Pedro? Ah, está sem voz. Então, tá bom. Mais uma pergunta aqui para a gente terminar aí para o próximo. Acho que quem foi que falou sobre o equipamento? Foi o Henrique ou foi o Jonatas? Que mostrou o site lá. Volta lá para aquele... foi o Henrique. E esse aí. Aí eu não consigo ver se vocês podiam ter colocado o link também, mas tudo bem. Uhum. Mas volta... então, isso é sobre... Pode deixar aí.
Uhum. Vocês falam que eu posso entrar aí, então mostra quanto que eu vou ganhar por mês, etc e tal, né? Como é que funciona isso? Eu tenho que criar uma conta? Quanto que isso vai roubar do processamento do meu computador, por exemplo? Isso vai demandar muito da qualidade de uso do meu computador? Ele consegue equilibrar isso, por exemplo? Se eu estou precisando de mais processamento, vai diminuir, por exemplo, o processamento lá para descoberta de criptomoedas e mineração, né? Como é que funciona? Vocês têm alguma ideia? Não, você não precisa criar uma conta, é só você entrar e colocar os dados. Você só vai ter que colocar, tipo, o valor da sua eletricidade, o equipamento e a quantidade. Mas ele não mostra, assim, quanto que vai exigir de processamento, ele não vai mostrar mais nada além do valor que é de lucro e os gastos. É só isso que ele mostra. Tá. Então, mas assim, olha, quando eu ganho ali R$ 10 de lucro, você está mostrando, né? Uhum. Isso vai para uma conta de Bitcoin, é isso? Ele fica na sua, por exemplo, na sua carteira digital de Bitcoin. É que aqui ele só tenho que mostra o valor mesmo, né? eu tenho que ter uma carteira, então. Sim. No Não caso, tipo, na necessariamente. Binance dá pra você ter a carteira, e aí vai pra lá as suas moedas, e lá é sua carteira. Tá. E quanto que ficaria para um usuário começar? Não sei se o João Pedro aí também sabe. Vamos supor que alguém quer começar nesse mercado. O que ele teria que fazer? Teria que investir quanto para começar? Olha, pra, tipo, começar assim com o pé direito, basicamente, precisaria investir um bocado que, assim, só com o computador, assim, pessoal mesmo, eu acho que não seria possível. Tem que ter várias máquinas pra poder extrair um pouco mais, assim. Porque só 10 no mês não vai fazer muita diferença, assim. E um equipamento mais, tipo, mais potente, assim, por dizer. Mas, Entendi. falando de renda, talvez uns R$ 10.000 no mínimo. Por aí. O Rossani levantou a mão, Rossani, você quer falar? Então, tipo assim, a respeito disso aí também eu ia perguntar dos rendimentos. Por exemplo, aí nesse site, ele mostra, pelo que eu tô vendo, o consumo, ele vai pegar pelo consumo da placa de vídeo, né? Por exemplo, ele vai pegar também outros componentes, por exemplo, o processador e os demais componentes. Por exemplo, se você tem um water cooler que gasta muita energia também, ele pega isso daí também nessa Sim, calculadora? é só você ir colocando ali, ó, volta lá em cima. É que ali, ó, tem adicionar outro dispositivo, aí você pode colocar mais, tipo, você pode colocar seu processador, tem todos os tipos. GTX 1080, tem RTX também, em 5, tem tudo lá. Aí você pode colocando a quantidade. Bacana. Legal. É porque eu tenho um parceiro meu aqui, perto de casa, que ele meio que tentou entrar nesse mercado, né? Ele comprou uma modelo GTX, que, pelo que eu me lembro, é bem que vocês falaram, tava 1.000 e pouco na época, e ele pagou 5.000 agora. Nossa, olha isso. É 5 inacreditável. mil? 5.000 reais na placa. E Poxa. ele usou, acho que algo semelhante assim, porque ele calculou, ele falou, em tantos meses eu pago a placa, né? Só que quando ele disse isso, ele ignorou os outros componentes, né? Ignorou o desgaste da placa, que não vai durar para sempre. E eu acho que por estar minerando, vai gastar muito mais da placa, né? Porque é 24 horas, porque não compensa. Por exemplo, você usar só um pouco por dia, né? Mas é bem interessante isso daí. Bem interessante. Sim. Legal. O João Pedro falou, depende da criptomoeda, para começar. Se eu pegar o Também. Bitcoin aí, João Pedro, você tem ideia do investimento inicial? Tem que levar em conta as taxas. Tá. Mas tem uma noção, mais ou menos? De valores? Eu posso colocar o que eu quiser. Tá. Ele está falando sobre. Eu estou falando a questão de investimento de dinheiro. Você consegue falar, João? Ele está falando aí sobre a questão da placa, né? O mínimo que talvez teria que ter. 3.000.
investimento inicial aí, seria? Então tá. Tipo, se você começar com o pensamento de que o lucro não vai ser extrapolante, mas você vai conseguir suprir basicamente o que você está pagando, aí sim, tipo, o valor por esse aí dá com certeza. Mas beleza, pessoal. Tema bem interessante, né? A gente vê que isso está realmente dominando, inclusive agora, partes específicas do hardware, né? Uhum. Além do processador. Obrigado pela apresentação de vocês. De Tá? nada. Peraí, deixa eu ver se eu O João separar. Pedro ainda está comentando algumas ali que vale, 1.500. Nós vamos para a próxima apresentação agora. Vai ser o Russani, a Ingrid, o Kainan, o Leandro e o Lucas. O grupo, né? Vou pedir para vocês compartilharem, então. Tudo bem, Lucas. Estamos aguardando. Deixa eu fazer a chamada enquanto isso aqui. Tá, a gente aguarda. Alô, o senhor tá me ouvindo, professor? Estou sim. Posso começar já? Apresentar? Deu certo? Deu. Então tá bom. É só a entrada ali mesmo que eu tinha alterado. Tá bom. Só um momento. Então, meu nome é Lucas de Souza Ronquegali. Junto com o meu grupo, né, vou apresentar sobre a evolução do mercado de trabalho e de tecnologia no Brasil. Nosso trabalho foi administrado pelo Russani, a Ingrid, o Kainan, o Leandro e eu, o Lucas, que vos fala. Os apresentadores vão ser eu e o Russani, né? A gente vai trabalhar com tópicos de 3, cada um apresenta metade. Eu com a história e ele com o cenário atual do mercado de trabalho. Então, falando mais aqui sobre o início, né? Que no começo, o Brasil, a gente não tinha investimento nenhum em tecnologia, então a gente sempre exportava, tanto nos Estados Unidos como em alguns países europeus. Isso ia até a década de 1930. Aí com a inauguração, né, das faculdades aqui no nosso país, como a USP, em 1934, a gente começou a ter um incentivo maior a respeito de pesquisas e etc e tal na área. Mas ainda assim, né, a gente perdendo bastante pesquisadores para países exteriores, né? Porque todo mundo que se forma aqui e quer investir na área vai para o MIT ou para alguma faculdade mais, digamos assim, mais com as pernas firmes, né? Que consegue bancar uma pesquisa grande. Então, de um tempo para cá, né? O nosso crescimento aqui no nosso país, a gente na América Latina, a gente é o que mais investe em tecnologia, né? Nossos países vizinhos, como Chile, Uruguai, etc e tal, não tem muito investimento sobre isso. Sendo no Brasil, como eu disse, né, o maior investidor de tecnologia da América Latina, está bem longe do país de primeiro mundo ainda, né, como Estados Unidos, Japão e China e Coreia, mas já houve um avanço grande de 118%, né, de investimento a isso. E como referente a uma empresa que faz pesquisas a respeito do assunto, né, que chama o Impresômetro, que é uma empresa, né, de inteligência de mercado do setor de serviços que apresenta crescimento mais rápido de empresas. Levando em conta que em 2008 havia um pouco mais de 25 empresas no Brasil formais na área de atividade de web design. E já em 2018 foram abertos mais de 207 empreendimentos nessa mesma área de atuação. Então, foi um crescimento, né, de quase 10 vezes o valor que em 10 anos, né, de 2008 para 2018.
E o que a gente ainda pode melhorar, né? Como seguindo as tendências mundiais, né, de países de primeiro mundo, o Brasil ainda tem um potencial muito enorme para de TI, como eu disse, né? A gente ainda exporta muito pesquisador para fora, a gente não retém nossos pesquisadores aqui por conta de querendo ou não pagar mais e o país não financia isso, que o nosso PIB de investimento é muito baixo ainda. E até quando isso vai acontecer, né? Segundo o Ministério da Ciência e da Tecnologia, o país investe somente 1,27% do nosso PIB, ou cerca, são 90 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. É um valor que é um quarto de países que investem bastante nisso mesmo, né? Que, como, por exemplo, aqui tem países que chegam até a investir 4% do PIB total. Com baixo investimento em ciência, o nosso país tem muita ainda burocracia e regularizações confusas, que acaba desanimando os pesquisadores e pessoas que querem abrir empresa ou investir mesmo na área, tipo, para montar alguma empresa mais focada em pesquisas, etc., e desenvolver, como desenvolver sistemas para aviões, etc. e tal. E o país acaba perdendo bastante, né, caindo na mesma armadilha que a gente já caía em 1930, que é tipo não investindo nada, somente exportando e perdendo nossos pesquisadores. Agora eu passo a voz aqui para o nosso caro colega Russani, que vai apresentar o cenário atual do nosso país. Só um momentinho, deixa eu mutar aqui meu microfone. Bom, vou dar sequência aqui na apresentação. Bom dia a todos, primeiramente. Bom, como o Lucas já falou aí, eu sou Russani. E eu vou dar continuidade aí na apresentação. Eu vou falar sobre o efeito da pandemia no mercado de TI, que está sendo gigantesco. Bom, a tecnologia da informação, a gente sabe que ela tem um papel fundamental, né? Durante a pandemia, principalmente, teve um aumento significativo, certo? E a pandemia, ela demanda que as empresas saibam selecionar e fazer o bom uso das tecnologias disponíveis. E nesse cenário, o profissional de TI ganha cada vez mais espaço. Afinal, ele é um profissional que basicamente está mais ativo depois dos profissionais da saúde, no caso, né, que tem uma interação maior com a população, no caso. O profissional de TI fica ali no segundo plano, no lado tecnológico, né? E sendo esse responsável por liderar e preparar e efetivar as empresas para os desafios que vierem pela frente, né? A gente, da área de sistemas, o nosso papel fundamental é pensar no futuro, trabalhar em novas tecnologias para facilitar o futuro e principalmente facilitar para as empresas, porque é daí que vai ser o nosso sustento. E segundo uma pesquisa do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, enquanto a maior parte dos setores da economia tem uma retração no início e durante a pandemia, eles diminuíram, empresas acabaram demitindo funcionários e tudo mais, a área de tecnologia da informação continua contratando até hoje, inclusive cresce cada dia mais. É uma área esplêndida, assim, para quem está começando na carreira e tudo mais, inclusive para quem quer mudar de profissão, é uma área excelente, porque ela cresce cada dia mais, né? E o profissional de TI, nesse momento, ele está sendo mais cobrado do que nunca, porque isso se deve à alta demanda, né, que as empresas têm em serviços e majoritariamente deve preparar, né, e desenvolver recursos que efetivem o trabalho quando as soluções para que o fluxo de tomada de decisão e as operações continuem. Afinal, não pode parar, a tecnologia não para, ela está sempre inovando, está sempre se renovando, né? E assim como garantir a segurança dos dados hospedados nos sistemas, né, da empresa e conexões seguras confiáveis e muito mais. Bom, das 150 empresas que eu tinha falado da pesquisa do sindicato, das 150 empresas consultadas na pesquisa,
Todas em São Paulo, tá? Essa pesquisa foi feita todas em São Paulo, e 14,5% pretendiam contratar e ampliar as suas plantas em 56,4%. Não tinham, não tinham planos de demitir, nem algo, nem algo parecido. Na verdade, as empresas de tecnologia estão investindo bastante, porque agora está sendo um momento muito bom, né? Um momento muito lucrativo para as empresas. E o grupo de TI acabou salvando vários empregos, né? Além de salientar a expansão das empresas, né? Que isso é fundamental. Isso se deve à efetivação desse trabalho tão necessário atualmente, que a gente sem tecnologia hoje não faz absolutamente nada. Quanto à influência do home office, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ou IBGC, no início da pandemia, cerca de 40% dos brasileiros adotaram o home office, e basicamente para as empresas isso está se tornando normal agora. Inclusive depois da pandemia, a gente acredita que esse modelo de trabalho vai continuar, porque ele está sendo, digamos assim, muito econômico para as empresas, né? Tem muito menos gastos, o profissional ele é mais produtivo na maioria dos casos, por conta de estar em casa e não ter aquela pressão corporativa, né? Que está no âmbito de uma empresa, né? E alguém quer falar alguma coisa? Que tá o áudio aberto? Bom, acho que não. E para trabalhar em casa, conectividade e acesso e ferramentas de colaboração são essenciais, né? A gente depende da internet. Diante disso, o trabalho em nuvem e em galerias compartilhadas começou a crescer. Cresceu muito, cresceu bastante. E esse crescimento possibilitou a produtividade nesse cenário, né? Visto que, por ser possível acessar um determinado arquivo em casa e fazer tudo, sei lá, do seu quarto, da sua sala, né? Facilitou bastante. E por último, a gente vai falar aí da transformação digital, né? Que hoje, basicamente, tudo está na internet, o trabalho está na internet, sua vida basicamente está na internet, e sem isso você não vive, né? Se hoje, por exemplo, acontecesse algo com esse mercado de TI, com certeza seria um colapso, se de repente as conexões de rede começarem a cair, vai ser um prejuízo enorme para as empresas e para a sociedade, porque hoje, em pleno século XXI, a gente depende totalmente da internet, depende totalmente dos mecanismos digitais, né? E um estudo da Xerox Corporation, com 600 líderes de mercados de TI, apontou que o trabalho remoto veio para ficar, como eu tinha falado antes, e que regimes flexíveis com expedientes presenciais e remotos são uma opção para a maioria, ou seja, aí é 58%, né, dos trabalhadores remotos. Além disso, a tendência é que os investimentos em tecnologia cresçam ainda mais, com foco em acelerar essa transformação digital, né? Ou seja, daqui para frente vai ser cada vez mais digitalizado o mundo, mais digital, documentos digitais, ou seja, praticamente sua vida daqui para frente vai ser digital. Essa foi nossa apresentação, professor. Agradeço a todos aí. Se alguém tiver alguma dúvida. Muito bem. Obrigado pela apresentação do tema. Realmente é um tema bastante pertinente, né? Principalmente nos tempos que vivemos. Eu gostaria que alguém começasse o debate aí um pouquinho, fazendo alguma pergunta para os nossos alunos. Alguém? Pode deixar a apresentação, tá? Temos alguém que vai se candidatar a fazer alguma pergunta ou algum comentário? Não ficaram com nenhuma dúvida na apresentação? Alô? Cri-cri, ninguém responde?
Todo mundo com frio. Tudo bem, mas vamos lá. Eu gostaria que alguém respondesse aí, senão eu vou escolher um aqui para falar. Deixa eu ver aqui. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Eu ia perguntar sobre... Eles falaram mais do cenário da tecnologia do mercado do Brasil. Eu queria perguntar se eles viram alguma coisa internacional, outros países, quem está mais na frente, quem é o país... Boa pergunta. Boa tá pergunta. Né? dominando Se isso está acontecendo em outros lugares, né, Lucas, Júnior? Isso mesmo. Bom, então, respondendo, não, a nossa pesquisa ela foi voltada ao mercado nacional, a gente não analisou o mercado externo, né? Apesar de, automaticamente, a gente já saber que, tanto no Brasil quanto no mercado externo, devido à pandemia, o mercado de TI cresceu muito, inclusive você pode perceber isso pelos próprios brasileiros, que estão indo para fora, estão sendo contratados lá fora também, né? Então, disso dá para entender que o mercado lá fora de TI também está aquecido, né? Sim. E, querendo ou não, né, a China e os Estados Unidos é os que estão mais na frente disso. E, querendo ou não, Portugal também, né, pra gente exportar bastante. Tem até um visto específico, se você trabalha com TI, que você pode adquirir até, para você mudar para Portugal, para Europa. Caso você queira trabalhar com isso lá, porque lá tem uma escassez muito grande. Com tecnologia. Isso. Tem países como o Canadá também está importando bastante mão de obra especializada, né? Também. Inclusive, você pode fazer cadastro, né? Tem um site específico lá do Canadá, onde você faz o cadastro e eles entram em contato com vocês para ver se você teria condições, eles, né, arrumam trabalho para você. São coisas interessantes de se pensar. E triste também, né, pessoal? Porque a gente vê o que eles comentaram aqui sobre a questão da perda de cérebros, né? E nós temos visto, eu tenho lido, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas algumas reportagens mostrando que nos últimos meses, no último ano, houve muitos pesquisadores que acabaram deixando o país, né? Diante dessa, como é que eu vou dizer, instabilidade que o nosso país passa, né? Tanto pela pandemia, quanto pela economia, são vários fatores, pela falta de pesquisa, que eu acho que foi muito bem abordado, né? Eu não sei se vocês viram essa semana ainda, mostrando, isso não precisa ir muito longe, a gente não está falando de especialização de grande porte, assim, são especializações para poder lidar com máquinas, né, em algumas empresas. Está faltando no mercado. Então, olha só, muitas pessoas perdendo trabalho, isso nós comentamos já no início dessa disciplina, né? A gente está falando sobre a questão da necessidade de vocês se qualificarem. Aqui vocês estão se qualificando num alto nível, mas mesmo num nível mais técnico, vamos dizer assim, né, para lidar com máquinas, por exemplo, está faltando mão de obra. Então, olha só, não tem pessoas perdendo emprego, mas não conseguem se colocar no mercado porque não tem qualificação. E, por outro lado, a gente vê que houve uma diminuição em programas que tentem incentivar, né, as pessoas a se qualificarem, né, aquelas pessoas que às vezes não têm condição de pagar um curso. Essa falta de investimento, uma hora chega, né? E uma coisa que o Lucas falou sobre China, Estados Unidos e alguns outros países, eles investem muito em equipamento, né? Nós aqui não investimos em equipamento, normalmente, né? Nós acabamos de fechar uma fábrica de chip, como a gente comentou, né? Mas havia muitos problemas que precisavam ser resolvidos. Ótimo, temos problemas e temos uma fábrica. Vamos trocar a gerência da fábrica e vamos resolver os problemas, porque é um mercado que está em expansão, que precisa, vamos investir para ganhar. Não é assim, quando você tem uma empresa, tem horas que você precisa fazer um investimento, fazer um empréstimo, eu estou falando na área privada, né? Mas na questão governamental, isso acaba também sendo
ainda mais viável, né, pessoal? E a gente vê que, infelizmente, a gente está indo tá indo ao contrário, né? E Vocês falaram... como Oi? na China também, professor, eles não consomem nada que é estrangeiro, tipo americano, etc e tal. Eles têm o seu mercado próprio, digamos assim, né? Sua própria rede social, etc e tal, né? Eles investem muito em tecnologia, tipo, de identificação facial também, essas coisas assim. Sim, O investimento é estão... bem grande também deles, em relação a isso. Entendi, né? Além de que, sim, eles, né, exatamente, né? Inteligência artificial, as empresas que mais investem nisso estão nesses países, normalmente, né? Que são as grandes corporações. Então, assim, eles acabam tendo muito conhecimento também, não é só, é claro, né, em equipamento, mas o conhecimento mesmo, né? O que nem sempre acontece aqui, né? A gente vê, por exemplo, muitos doutores que se formaram e não têm vaga no mercado, né? Muitos doutores que poderiam estar na pesquisa, trabalhando em alguma área que poderia estar ajudando o Brasil, mas infelizmente não está, né? Então, a gente acha muitas vezes que é que nem na área da computação, né? Vocês que talvez estejam já empregados ou trabalharam, vocês ainda, muitos de vocês são jovens, ainda não trabalharam, mas nas empresas muitas vezes o investimento em tecnologia é visto como como é que a gente fala? Como gasto e não investimento. Olha, eu posso ter uma máquina melhor porque eu vou ter um sistema que vai funcionar melhor, vai cair menos, enfim, vou melhorar a segurança, o acesso, vou ter, né, vários fatores que poderiam melhorar o meu ambiente. Mas, às vezes, para a pessoa, hoje, eu acho que hoje isso nem tanto, né? Para as pessoas mais esclarecidas, para os administradores mais esclarecidos, acho que isso já ficou um pouco para trás, principalmente, como vocês disseram, na época que a gente está vivendo, que é a pandemia. Mas algumas organizações, durante anos, pensavam em computação, quando você falava em investir em computação, né, em rádio, etc., era gasto. Então, não se mexia para estar funcionando, né? E com isso, a gente está falando em questão de uma empresa, né? Mas se a gente expandir isso... Vocês falaram o investimento do Ministério da Ciência e Tecnologia de 1,27% do PIB, né? É 90 mi ou 90 bi? O que vocês não colocaram no slide? 90 bi. 90 bilhões. Sim. E vocês falaram que tem país que chega a 4%. 4% do valor total do PIB deles, no caso, né? Que nem o senhor estava falando de empresas que não investem muito em equipamento, né? Eu já prestei serviço para a prefeitura em si. E você sabe que tipo, o investimento nisso é muito baixo em cidades. A gente trabalha com um Celeron de 2002, um computador que está usando um processamento muito maior de um sistema que tipo, é inviável. E para você solicitar verba disso, são profissionais também que, digamos, já estão enferrujados, não se atualizam e realmente não quer mudar. Então acaba, querendo ou não, estagnando, querendo ou não, a cidade inteira. Porque você acaba oferecendo um serviço que não é adequado, né? Sim. Não é moderno, não é rápido, acaba fazendo com que as pessoas acabem nem utilizando às vezes, né? E o tempo também que um equipamento novo te compra, agiliza muito o serviço de qualquer pessoa. E pegando esse gancho aí também, principalmente prefeitura, né, e serviços públicos. Eu já trabalhei na Força Aérea, na Academia da Força Aérea, mais especificamente. E lá, como um serviço público, né, federal, mas ainda é público, o investimento em tecnologia era baixíssimo. Eu trabalhava no setor de polícia da aeronáutica, a gente estava diretamente ligado ao setor de TI. E é muito baixo o investimento, os computadores são extremamente obsoletos lá, e a rede é extremamente ruim, muito sistema lá não tem criptografia, então, em termos de segurança, se a gente sofresse um ataque cibernético na rede da Força Aérea Brasileira, é muito fácil entrar no sistema ali e coletar vários dados dos Em que militares. ano que aconteceu isso? Isso foi em 2013. 2013. Mas 2013.
Mas se você for lá hoje, provavelmente vão ser os mesmos equipamentos ainda. Só trocam em caso de quebra, de queima. Se não queimar, se não quebrar, vai ficar aqueles equipamentos ruins, e é daí para pior, né? O serviço público é complexo essa questão aí. Sim, E nos termos de empresa privada, tem a burocracia. Como eu tenho uma empresa privada, é extremamente burocrático esse país, professor, de você empreender, de fazer alguma coisa. É burocrático, é caro, te consome tempo, te consome dinheiro e consome até sua juventude. É muito difícil aqui no Brasil você empreender ou fazer algum negócio dar certo mesmo. Salvo se você for herdeiro, por exemplo, de alguma empresa ou dono de um valor muito grande de dinheiro, aí facilita, mas ainda assim é difícil. Modernizar, né, Rossani? Isso, com certeza. A gente precisa modernizar, né? Sim, o país os processos, né? Sim, o país precisa... Incentivar o privado e o que é público modernizar também, né? Exatamente. Agilizar os processos e modernizar esse pensamento, né? De que economia... Esse pensamento, às vezes, a gente está no serviço público também, né? Nós estamos lá nas universidades, e entender que nas universidades nós precisamos de equipamentos também, né? Se a gente for pegar a gente pode falar um simples laboratório do curso de vocês, por exemplo. Você tem que ter computadores atualizados, porque vocês trabalham com softwares que às vezes demandam muita computação, né? E isso é investimento, você está criando mão de obra especializada, né? Você está criando futuros pesquisadores, futuros, né, especialistas. Então, isso é investimento. Colocar uma máquina ali que tenha mais poder de processamento é investimento, né? A gente está formando uma população, né, um conjunto de trabalhadores futuros, né, que poderão servir ao país, né, que poderão patentear essa questão que nós precisamos ver, né? Você, quando investe aqui, parece que é muito, mas não é, porque você pode gerar muito conhecimento lá na frente, e esse conhecimento pode revolucionar muitos processos, né? Talvez não no mundo, mas dentro de uma sociedade, dentro de uma micro-região, e assim por diante, né? Então, isso tudo é muito importante. A gente não sabe os limites, né? Vocês falaram sobre que a maioria das empresas estão em São Paulo. Vocês viram alguma outra região do país, para terminar aqui a apresentação de vocês, que apresenta também um bom desenvolvimento, assim, tem bastante desenvolvimento de cérebros nessa área da tecnologia? Bom, nesse nosso caso... Ou ficar tudo concentrado aqui em São Paulo? Assim, a gente não estudou os outros estados, apesar da gente ter pego o Brasil, né, como um todo, como São Paulo detém aí a maior parcela de investimento tecnológico, a gente pegou o estado de São Paulo, né, no caso, e teve aí seus 14,5%, né, que pretende contratar ainda, né? Mas isso segue para o Brasil também, A gente não tem números precisos a nível nacional. Tudo bem. Mas isso que, segue nós sabemos nacional. Que São Paulo tem várias empresas, né? Principalmente próxima à capital. Isso que eu pensei, quer dizer, a minha curiosidade era saber se vocês tinham encontrado nas pesquisas de vocês alguma coisa sobre outras regiões do país também, né? De empreendedores nesse ramo. Nós estamos realmente muito dependentes da internet e realmente estamos um fiozinho, né? Se esse sistema cair, para tudo nos dias atuais. Teve alguns dados que vocês não apresentaram, como os demais grupos, eu acho que vocês poderiam ter colocado, né? Talvez, eu sei que às vezes na hora da apresentação a gente vai colocando, ou surgem algumas informações que talvez nem estavam previstas a gente comentar, mas para as próximas apresentações, lembrem-se sempre, dados, principalmente dados numéricos, coloquem, tá? Isso pode chamar a atenção do leitor, e é importante que esteja ali, tá? Para você já tira a dúvida da pessoa que vai estar te avaliando, por exemplo, né? Isso diminui as perguntas que serão feitas no final. Bom,
Pessoal, nós conseguimos fazer essa apresentação. Tem mais alguém que gostaria... Eu não sei se dá tempo, são 11 horas já. Como é que está o tempo de vocês? O professor, essas aulas remotas que ele falou, qual é a porcentagem que eles falaram aí? Trabalho remoto começou com 40%. Eles falaram na apresentação deles, né? Tá bom. Sim, Jonatas. O Jonas falou sobre a questão do corporativismo, né? Realmente, isso é um problema, né? A gente tem que melhorar as fontes de financiamento dos pequenos, né? Das pequenas ideias, né? Então, isso é alguma coisa que vocês agora que estão aqui na academia, né? Tem que buscar, né? Meios de enfrentar o sistema no sentido de serem protagonistas aí, né? De apresentar soluções, apesar das dificuldades que vocês possam encontrar, e buscar financiamentos, né? Como eu falei para vocês, vocês têm as possibilidades de pesquisa, não é muito dinheiro, né? Mas tem FAPESP, então esses órgãos vocês podem procurar, né? Financiamento, eles financiam inclusive equipamentos, e como disse os colegas, é muito burocrático para que tudo isso aconteça. Não é fácil, mas não é impossível, né? Então a gente tem que ir vencendo isso pelos meios que nós temos, né? E os meios que nós temos hoje na academia são projetos de pesquisa, projetos de extensão, né? Aproveitar esses processos, conversar com os docentes, procurar se engajar em algum tipo de junto com o docente, né? De uma área que você goste, que você gostaria de trabalhar, e tentar desenvolver aquilo que você acha que é a sua área, que você gosta, né? E, às vezes, o financiamento não vai ser tão grande, mas é uma possibilidade, né? E você vai ter o know-how da universidade e tal, então você vai poder publicar, e isso pode fazer com que você construa mais lá no final, né? Aí, olha que interessante, né? Algumas iniciativas privadas aí, para bolsas, né? O negócio é montar como diz o professor Osandri, um projeto que pare em pé. Se fizer um projeto bem bacana, né? Como está tudo agora remotamente, acho que tem tem várias iniciativas que dá para se pensar. Vocês acham que dá para apresentação de mais um trabalho, ou como é que vocês estão com os horários? Senão a gente deixa para a próxima semana. Por mim, tudo bem. E eu não tive inscrição de nenhum outro grupo aqui, pessoal. Quantos grupos faltam, professor? Tem mais 4 grupos. Professor, uma coisa que eu também queria falar. Eu falei com o senhor ontem à noite, eu falei do meu tema e outras coisas, mas eu tentei colocar minha apresentação lá no Moodle e ele não aceitou, porque eu não fiz no PowerPoint, eu não fiz no normal, o arquivo. Tá em PDF, eu queria perguntar se eu mando pra você no privado, tem como mudar lá pra ele aceitar? Eu vou mudar, depois você me manda uma mensagem particular novamente, e eu vou colocar formato PDF também. Tá bom, obrigado. Tá ok? Não, você me já deu aí de como se transformar também. E aí, pessoal? Os demais grupos? Semana que vem. Então vamos deixar para a próxima semana. A semana que vem, então, estejam preparados, tá bom? Eu vou fazer a chamada aqui. Professor, só uma dúvida. Pode falar. Já nós aqui que apresentou, o grupo do Heitor, do Henrique, do Scarlett e do Jonathan, já pode mandar. Todo mundo tem que mandar lá o PowerPoint? Sim. Ah, tá, então.